É preciso ter um olhar muito especial para crianças e adolescentes com deficiência que estão fora da escola ou têm dificuldade para permanecer na escola. E essa situação é uma situação que exige de nós entender todas as dimensões dessa exclusão. Às vezes é a escola que não tem condição de receber a criança, seja porque não tem acessibilidade física, seja porque não tem equipamento ou pessoas que possam acompanhar essas crianças, ou porque os professores não se sentem seguros de como ter uma criança com aquele tipo de deficiência na sala, como é que ela vai tratar. Há política pública estruturada para isso, a opção do Brasil foi por educação inclusiva, por ter essas crianças nas escolas regulares, e é preciso ver todas essas dimensões, tipo a família, por exemplo. Muitas famílias acham que não precisam colocar a criança na escola porque ela não vai aprender. Todo mundo aprende. E não é ir para a escola só para conviver com os outros, não. Todas as crianças aprendem. Aprendem ritmos diferentes e a educação inclusiva ela tem um impacto não só na criança com deficiência, mas muito especialmente nas crianças que não têm deficiência, que aprendem a conviver com a diversidade. Você sabe a importância da inclusão das crianças e adolescentes com deficiência nas escolas? A Lei de Pessoas com Deficiência, no seu capítulo 4º, prevê a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Ministério da Educação, MEC, está revisando a atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, PNEEP, que é de 2008. Os direitos fundamentais das crianças e adolescentes com deficiência nas escolas são direito à educação, condições de igualdade, sistema educacional inclusivo, adaptação, ensino em braille e libras, atividades escolares, profissional de apoio escolar e recusar matrícula é crime. Temos um gráfico onde mostra claramente a porcentagem da inclusão no ambiente educativo de crianças e do adolescentes com deficiência. A Lei Berenice Piana é uma das principais leis que instituem os direitos dos autistas. Foi por meio dela que as pessoas no espectro autista passaram a ser consideradas PCDs para todos os efeitos legais. Há pontos importantes sobre os autistas na educação, dentre esses pontos temos incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento a pessoas com TEA, pais e responsáveis, acesso à educação e ensino profissionalizante. Em casos comprovados, há direito de pessoas com TEA nas classes comuns de ensino regular, com direito a acompanhante especializado. O que as leis garantem aos autistas na educação? Matrícula na rede pública, profissional de acompanhamento, plano educacional individualizado. À medida que compreendemos a jornada das crianças e adolescentes com deficiência na educação, torna-se evidente que conhecer e aplicar os direitos assegurados por lei é crucial, tanto para a criança quanto para a família. Precisamos buscar uma educação inclusiva e de qualidade, pois temos o compromisso de respeitar a diversidade e respeitar a singularidade de cada ser humano. Para que haja inclusão, é necessário adaptar a escola, e para isso requer maior investimento nas escolas por meio de garantia de acessibilidade. A exclusão revela o fato de que boa parte dos recursos investidos na educação estão sendo utilizados para outros fins. Soluções: movimentar a vontade política de governantes e gestores, para que possam tornar as escolas obrigatoriamente inclusivas. A escola precisa traçar metas individualizadas juntamente com o aluno ou a família dele. Os professores e funcionários precisam passar por capacitações periódicas sobre educação inclusiva. O professor precisa adotar o sistema baseado em IPCidade, comparar a avaliação do aluno com as suas antigas avaliações, buscando identificar progresso em suas atividades. Fizemos uma pesquisa de campo com a professora Renata, que dá aula para o ensino fundamental. 1. Quais são os principais desafios enfrentados por crianças autistas no ambiente escolar brasileiro? A falta de profissionais capacitados para o recebimento destas crianças e a aceitação. 2. Como a falta de recursos e capacitação dos professores afeta o ensino de crianças autistas no Brasil?
A criança perde a oportunidade de desenvolver capacidades sociais e de aprendizagem, trazendo prejuízos ao longo da sua vida. Ela não consegue se desenvolver de forma adequada e seu quadro de autismo tende a piorar. 3. Quais são as barreiras de inclusão que crianças autistas enfrentam nas escolas brasileiras? A inclusão é um processo que depende de toda a equipe escolar e de acesso mesmo antes da criança chegar nesse ambiente. Se falta transporte adequado e condições de tratamento no contraturno, questões sociais de forma geral, dificilmente a criança terá sucesso no processo de ser incluída, de se sentir parte desse meio. Passam por avaliações com especialistas e são pouco aceitas pelos próprios colegas da turma. 4. Quais são as políticas e medidas adotadas pelo governo brasileiro para garantir uma educação inclusiva para crianças autistas? A política é baseada na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, e LDB, Lei de Diretrizes e Bases, amparado pela Lei Federal 12.764/12, garante que o autista é considerado uma pessoa com deficiência para efeitos legais. 5. Como as famílias das crianças autistas são envolvidas no processo educacional no Brasil? Atualmente, as famílias têm se engajado mais, mas é importante frisar que a questão de desigualdade socioeconômica deixa muitas famílias para trás nesse processo de participação e controle social. Os responsáveis pela criança são orientados a procurar especialista para avaliação, pois precisam de laudo. Com direcionamento dos profissionais multidisciplinares, sendo orientados dentro da escola que acompanhem seus filhos, para acompanhar sua evolução. 6. Quais são as estratégias e metodologias utilizadas para promover a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças autistas nas escolas brasileiras? Por lei, é obrigatório que seja elaborado o PEI, Plano Educacional Individual, ou PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. A partir desses projetos, se faz a base para adequar o ensino para criança e adolescente autista, de PCD, nas escolas. Cada criança é única e precisa ser tratada de forma individualizada. As estratégias e metodologias serão tratadas de forma interativa, com a participação da família e equipe multidisciplinar na escola, a fim de atender a criança com TEA. 7. Como a falta de conscientização sobre o autismo impacta a inclusão de crianças autistas no sistema educacional brasileiro? Atrasa, causa desgaste e evasão desse público, sobretudo os que têm níveis de suporte de 2 a 3 no espectro. Sem plano de ação coerente, não tem como desenvolver um trabalho eficaz com os portadores de TEA. As leis são fora da realidade, pois, para uma família conseguir um profissional para acompanhar essas crianças, passam por uma burocracia que eles acabam desistindo e jogam na escola, principalmente no particular.